Apito final, Cruzeiro 1, Atlético 0. Cruzeiro campeão estadual de 2026. Um jogo que a gente tem muita coisa pra falar, talvez até o fora de campo, né? Por tudo que aconteceu ali, a briga generalizada no final. A gente também tem ali eh, a reação de cada um dos jogadores do Cruzeiro com esse título aí. A gente tem também fala do Pedro Júnior, tem muita coisa pra gente debater. E sempre lembrando, pedindo pra vocês aqui deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, é muito importante pra esse conteúdo chegar em mais cruzeirenses para a gente poder seguir crescendo, né, dentro desse projeto. Vamos primeiro falar de bola rolando, que a gente teve muito pouco, por sinal. Um início de jogo ali com o Cruzeiro tentando propor um pouco mais de jogo, né? O Atlético abaixando esse bloco de marcação, tentando ficar um pouco mais recuado e quando tinha essa posse de bola, tentar conduzir um pouco mais. É uma característica, né, do Domingues, né, o Barba, treinador do Atlético, ter um time um pouco mais sólido defensivamente e viu um Atlético arriscando muito pouco. E por isso o primeiro tempo era um primeiro tempo trocado. O Cruzeiro teve algumas faltas ali. O Kaique, por exemplo, né, acaba sofrendo, marcando, fazendo uma falta em cima do Natanael, que depois ele tomou um cartão amarelo ali, né? A gente ficou toda essa preocupação em cima do Kaique. Mas vamos combinar, né? Teve muito pouco de bola rolando nesse primeiro tempo, nenhuma chance. Grande chance pra ninguém. O Cruzeiro, isso ficou muito claro durante todo o jogo, né? No segundo tempo vai se intensificar um pouco mais, mas o Cruzeiro forçou muito atacar pelo lado esquerdo do seu ataque, né? O lado direito da defesa do Atlético. Consequentemente, por ter o Natanael ali, um lateral que tem sim suas dificuldades, muito, né? Muitas dificuldades para se defender. E o Cruzeiro tentou propor o jogo justamente por ali. Gerson e Kaique fazendo uma dupla ali que funcionou muito bem durante todo o jogo. E a gente foi vendo um Cruzeiro tentando produzir na medida possível, tendo um adversário lá que estava também com esse bloco mais baixo e tentava sair ali de uma forma mais reativa contra o Cruzeiro. A maior chance que tem ali no primeiro tempo, pelo menos na minha visão, é uma finalização do Lucas Silva ali de fora da área. Mas assim, nada que tem uma finalização que o Caio Jorge pede também, né? Que o Renan Lodge consegue chegar pra finalizar, que talvez junto com a do Lucas Silva seja a maior chance que o Cruzeiro teve nesse primeiro tempo. Porém, um jogo, sim, muito poluído, com bastante falta, e nisso a gente não teve tanta bola rolando. Quando a gente vai pro segundo tempo, o Cruzeiro já vem pra uma trocação, tentando propor um pouco mais de jogo, e aí eu acho que pesou muito a vontade. Eu sempre falei isso aqui muitas vezes, que pra mim o diferencial dos jogadores do Atlético era essa vontade de jogar clássicos. Eu acho que eles tinham algo diferente ali, uma vontade muito grande, mas nesse jogo de hoje a gente não viu isso, né? Um Cruzeiro com muita vontade, com muita disposição. Pelo lado do Atlético, muito pelo contrário, eu senti uma antipatia por parte de vários jogadores ali que estavam dentro de campo. Tem um lance que me marcou muito, que foi um impedimento do Hulk, é, onde ele tá impedido, a bola é cobrada, vem em direção a ele, o Cruzeiro rebate essa bola, o Hulk tá andando pra chegar na linha de impedimento, a bola bate nele e é marcado o impedimento. Então a gente viu um Cruzeiro muito ligado e um Atlético que foi muito, assim, parecia uma equipe que não tava ali entendendo qual que era a dimensão desse jogo. Lógico, a parte técnica eu acho que pesou muito pro Atlético também. O Cissé que iniciou o jogo ali pela falta do Maicon. É, assim, se dá pra falar que o Cissé fez uma boa partida, né? Porque tinha tomado uma caneta e um chapéu em 15 minutos de jogo. Acabou deixando o campo, aí entra o Igor Gomes, que fez uma partida, assim, deplorável. Eu acompanho muitos jogos do Atlético, até por trabalhar em veículos que fazem a cobertura de futebol mineiro de uma forma geral. O Igor Gomes faz uma partida, assim, tenebrosa. Ele perdeu muitas e muitas bolas ali. A gente já sabia que o Maicon seria o titular. Com a falta do Maicon, foi um garoto que acabou de subir pro profissional ao invés de ser o Igor Gomes, então aí a gente já vê toda a discrepância, o porquê do Igor Gomes não ter o privilégio dentro do elenco do Atlético. Muita gente se perguntou por que do Gustavo Scarpa. O Scarpa até hoje não funcionou no Atlético, isso é uma coisa que a gente não consegue entender o porquê. É um jogador que também pouquíssimas vezes é utilizado pela equipe do Atlético, né? Aos 60 minutos, né, Caio Jorge marca o gol ali, cruzamento do Gerson, bola pro Caio Jorge finalizar ali, ficou muito claro ali no lance, né, quando a gente tem um replay ali que não tinha dúvida que a bola entrou. O Cruzeiro entra na frente e entrou aquele momento que eu acho que o torcedor do Cruzeiro, pelo menos da minha parte, fiquei muito incomodado, preocupado. Olha, o Cruzeiro, não sei, preciso matar o jogo, tava preocupado com o que seria as reações do Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve muita tranquilidade, acho que soube cadenciar, e primeira vez que eu vejo o Cruzeiro conseguindo ficar com a bola depois de ter uma vantagem. Então, mesmo que o Atlético vinha ali fazendo a sua pressão, o Cruzeiro não deixou o Atlético a posse de bola e a vontade para trabalhar.
O Cruzeiro tentou ficar com a bola, tentou sair em transição, conseguiu bons contra-ataques que poderiam ter até matado o jogo. A gente teve ali a entrada do Bruno Rodrigues também no lugar do Gerson. O Gerson, isso aí é uma substituição muito mais por conta de ritmo de jogo do que propriamente por escolha técnica. O Gerson era uma dúvida ali durante uma boa parte da semana, né? Por mais que não era nada muito grave, chegou a ser dúvida em certo momento. Mostrou porque é tão importante, entrou dentro de campo e deu assistência para o gol do Caio Jorge. O Bruno Rodrigues entra, entrega muita intensidade, ganha nos muitos duelos. Isso aí me chamou a atenção do Bruno Rodrigues. Acho que é um jogador que tem que ter essa mesma pegada toda vez que entrar dentro de campo. Então, a gente foi caminhando pro final da partida ali. E aí, ali no último lance do jogo, a gente tem a cena deplorável por parte do. Eu acho que isso aí é feio pra todo mundo. É feio pro Cruzeiro, é feio pro Atlético, mas é ridículo por parte do goleiro Everson. O Everson, que eu tenho um enorme respeito pelo profissional que é, acho um goleiro muito alto nível, gosto bastante dele. Porém, ali a atitude dele nem juvenil tem aquele tipo de atitude, né? O Christian, ele vai ali, eu até estava acompanhando, enquanto eu estava fazendo a cobertura pelo Diário Celeste, eu estava acompanhando uma rádio muito conceituada que diz, e isso eu estava escutando na hora ao vivo, falou ali que o Christian acertou a cabeça do Everson, não aceitou. Não acertou momento nenhum. O encontro do Christian ali é uma bola que ele vai disputar, ele tem um esbarrão com as costas do Everson, que faz aquele papelão, né? Vem pra cima do Christian ali. O Candansan tá em volta ali, ele perde totalmente a reação e já começa a confusão. Um lance que não. Que perde muito todo mundo. Acho que pro Cruzeiro era muito importante ter o final da partida ali, com o juiz apitando ali, mostrando o centro do gramado, o Mineirão vindo assim, aquela alegria do Mineirão, todo mundo espatifando, todo mundo comemorando junto com o Cruzeiro. E o Cruzeiro não teve isso porque o Atlético foi um péssimo perdedor, né? O Christian, em entrevista ali à GE TV, ao final da partida, fala que o Everson veio pra cima dele, falando que vai ter volta, que não sei o que tem, tal. Muito feio. Aí vem o Lianco lá de fora, assim, passou vergonha, né? Acho que todo mundo aí muito feio. Tem um lance ali do Júnior Alonso com o Wallace. Vergonhoso. Vem nas costas do Wallace pra bater no Wallace. Mais uma atitude covarde. Isso é covardia, bater nas costas. Isso aí acho que ninguém pode falar que não é covardia. Numa briga generalizada ali, eu acho que tudo ali ficou muito feio esse final de jogo, né? Então aqui a gente já conseguiu passar um panorama bacana. E agora a gente vai falar. Eu quero falar de quase que jogador por jogador, porque enquanto eu tava na cobertura do Diário Celeste, tava, obviamente, fazendo as matérias sobre esses temas e me chamou muita atenção. O primeiro que mais me chamou a atenção, a reação, foi do Lucas Vidalba. O Vidalba, enquanto estava acontecendo ali, aquele momento ali que a confusão parou um pouco, o Vidalba ele tava em prantos, chorando muito e comemorando muito com a torcida do Cruzeiro. Depois ali, quando a GE TV ia fazer uma entrevista com ele tá em chamada de vídeo com o filho dele. O Vidalba já deixou claro inúmeras vezes o quão difícil ele leva essa questão do filho dele estar na Argentina e ele tá aqui no Brasil, e isso aí é indiscutível, de fato, para um pai estar longe do filho, isso aí pesa muito. E o Vidalba, ele não entrega 100% com a camisa do Cruzeiro, ele entrega 400, 500% com a camisa do Cruzeiro. É um jogador extremamente identificado e alguém que chegou aqui sem nenhuma pressão ou então pretensão de se tornar o que o Vidalba vem se tornando. Então é muito bonito você ver um jogador que ele dá tanta valorização no que é o Cruzeiro pro Vidalba, né? Ele já falou várias vezes ali que o Cruzeiro é Europa para ele, e em tempos onde a gente vê tantos atletas profissionais, a gente vai chegar na parte do Leonardo Jardim, mas essa parte onde as pessoas elas não ligam tanto para a instituição. O Lucas Romero nunca foi de ir pro microfone e falar, eu amo o Cruzeiro, ele sempre demonstrou isso, né? Ele com o olho roxo lá dentro de campo, quando ele é lesionado contra o Corinthians e tenta seguir dentro de campo. Hoje toda a emoção dele ali é algo que realmente chama muita atenção. Depois do Lucas Vidalba, outro que me chamou muita atenção foi o Matheus Pereira também entrevista à GE TV. O Pedro Rocha pergunta pra ele ali qual que é ele tava com uma camisa, né, que ele sempre usa ali, uma camisa térmica, né, que fica por dentro. Ele escrita uma frase, né, sobre Jesus e tal, aí ele fala sobre o momento de depressão dele, que o Cruzeiro foi pra ele voltar, né, a ter alegria jogando futebol, e a gente vê que pra muitos não é só futebol, né, futebol é entretenimento, tem coisa muito mais importante no mundo do que futebol, mas que
Para muita gente é algo que vai mudar a vida. E para o Matheus Pereira é um cara muito identificado, consegue esse primeiro título com a camisa do Cruzeiro. E tudo isso demonstra ali que o quão importante é, né? E agora eu acho que a gente tem que falar de Caio Jorge em clássico. É um cara que provoca, é um cara que chama jogo, mas que resolve. Eu acho que o clássico, para todos os jogadores do Cruzeiro, pode ser muito importante, mas para o Caio Jorge é outra coisa, né? É um retrospecto muito bom em clássico. E além do retrospecto, a vontade, né? Eu acho que ele flertou com uma expulsão no início do jogo. Já vi bastante jogador ser expulso por aquilo ali. Mas o Caio Jorge é um jogador que é muito identificado com o Cruzeiro. E principalmente em jogos grandes, o Caio Jorge sempre aparece. É alguém que demonstra enorme apreço por esse tipo de jogo. E alguém que, diferente de outros defensores do adversário, que falam muito, o Caio Jorge parece ser um cara que entende muito bem o que acontece ali dentro de campo, né? Então o atacante entra novamente, marca o seu gol, gol do título, artilharia do Campeonato Mineiro, terceira artilharia seguida do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, o melhor início de temporada da sua carreira, né, o Caio Jorge. Então, de fato, é um início muito bom pro camisa 19 do Cruzeiro. Pro Tite, a gente, acho que assim, tudo que aconteceu durante o jogo, pro Tite é uma sobrevida, né? Acho que ao final da partida ali, onde os torcedores do Cruzeiro cantam o nome do Tite, isso é muito importante. Eu acho que os jogadores do Cruzeiro demonstraram hoje, eu vim conversando isso com o pessoal que me acompanha aqui, eu vim falando sobre isso, olha, se os jogadores do Cruzeiro estão fechados com o Tite, eles têm que levar tão a sério essa final, que é ou o Cruzeiro é campeão e o Tite segue, ou o Cruzeiro perde o título e o Tite tá fora. E eu acho que os jogadores hoje entraram em campo com essa mentalidade, que era uma prova de fogo para o trabalho do Tite. E assim, de forma geral, eu fico muito satisfeito em ver a torcida do Cruzeiro fechada com o Tite. Acho que é importante, enquanto estiver aqui, apoiar, isso é o papel do torcedor, e apoiar, mas isso não tira ali o fato de, quando for preciso, quando for necessário, criticar o trabalho do Tite, que não é bom. Hoje o jogo do Cruzeiro não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo que foi necessário para o Cruzeiro vencer. Isso é muito importante para esse título de hoje é muito importante para o Cruzeiro voltar a pegar gosto por ser campeão. Isso é muito importante para a instituição. Acreditem em mim, isso é muito importante. O Corinthians na temporada passada foi assim, ganhou um Paulistão que para muitos ali, não vale nada, para torcedor do Palmeiras, não vale nada, não sei que nem. Olha o que foi o Corinthians na temporada passada. Fez uma campanha muito de altos e baixos na Copa do Brasil, mas foi campeão. Chegou essa temporada, campeão da Supercopa Rei. E olha, o Corinthians é um time que a gente vê claramente que tem uma casca, que não precisa jogar bem todos os jogos para ser uma equipe sólida. E eu acho que o Cruzeiro tem que manter essa pegada. Campeão mineiro agora, acho que vai ganhar uma boa moral. E já é contra o Flamengo fazer frente. Se consegue um resultado positivo contra o Flamengo, esse avião vai só subindo. E pro Cruzeiro isso vai ser muito importante. Sobre a fala do Pedrinho ali pra gente rematar, né? O Pedro Júnior e o Pedrinho falaram ali sobre a situação do Leonardo Jardim. O Pedro Júnior falou que retirou a cláusula de contrato do Leonardo Jardim porque ele havia comentado que ele não gostaria mais de ser um treinador de futebol, que ele gostaria de trabalhar numa parte mais de direção, né? Um diretor de futebol ou alguma parte como dirigente dentro de algum clube. E por isso, por todo o trabalho que ele prestou, a amizade que ele tinha com o Pedro Lourenço ali, por isso eles retiraram a multa do contrato do Leonardo Jardim. O Pedro Lourenço, em entrevista, comentou sobre o Leonardo Jardim, né? Falou ali que, pro Pedro Lourenço, o Leonardo Jardim tinha falado que não voltaria a comandar nenhuma equipe como treinador e que ele mudou de opinião e por isso o Pedro, assim, eu senti um tom do Pedro Lourenço ali, lógico, não tá feliz, mas senti um tom ali que talvez foi, o Pedro Lourenço tenha se sentido mal com todo esse ocorrido com o Leonardo Jardim. Também ali, assim, não tem o que se falar sobre isso, né? Eu acho que ficou muito claro ali que a diretoria do Cruzeiro não esperava ver o Leonardo Jardim comandando outra equipe, e por isso, talvez ali, o Pedro Lourenço falou isso também, né, que não quer fantasmas de ex-treinadores no Cruzeiro. Então isso acho que só reforça ali que pro Cruzeiro e para todo mundo não era algo que estava dentro do roteiro, mas que é uma página que o Cruzeiro precisa virar e seguir focado no trabalho do Tite. Então é isso, amigos. Pro torcedor do Cruzeiro, eu acho de extrema importância aproveitar esse título. Aproveita. Um bom tempo que o Cruzeiro não ganhava um título a nível nacional, né? O campeonato estadual ele tem alguma relevância, não é o mais importante, mas ele tem uma relevância dentro do cenário nacional.
Torcedor do Cruzeiro é muito importante comemorar. Acho que assim, faz parte de tudo. Mas é já pensar que no próximo jogo é Flamengo e a rotação já vai aumentar. Não tem tempo pra gente ficar pensando aí, comemorando o título mineiro. Então é isso, amigos. Voltamos no próximo jogo aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreva no canal. É muito importante pra gente. Até mais.